Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos dar início à escola bíblica dominical nessa manhã, tá? Porque Deus é conosco. Vamos estar a escola dominical desse trimestre. Nós vamos estar falando nesse trimestre sobre o livro de Salmos, tá? O livro de Salmos é um livro bastante interessante para nós estarmos aprendendo a palavra de Deus. E nós cremos no poder de Deus, porque Deus ele é maravilhoso, né? Então quem tem revistinha aí vai ser sobre o livro de Salmos. Então quero dar um paz do Senhor à nossa irmã Elizabeth, né? Seu esposo, sua família, já entrou aí nessa live. Eu tentei fazer uns slides aqui, mas não deu tempo. Mas eu quero ver se eu consigo, né, mostrar para os irmãos no decorrer aqui da transmissão, tá certo? Então vamos adorar o Senhor nessa manhã, orando ao Senhor, para que Deus possa nos abençoar, né? Essa manhã também, domingo, onde nós estamos fazendo consagração, né, em favor do Brasil, em favor deste planeta, do mundo. Então nós vamos orar crendo no poder de Deus, intercedendo junto com os milhares de irmãos que estão neste domingo consagrando ao Senhor. Oremos a Deus. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na Tua presença santa e gloriosa, estamos dando início, ó Deus, mais uma escola bíblica dominical na presença do Senhor, ó Pai. E todas as pessoas quanto ouvirem, Senhor meu Deus, essa transmissão, ó Pai, possa ser alcançado pelo poder da Tua glória, ó Deus eterno. Quero também clamar em favor deste Brasil, Senhor, a pedido, Pai querido Santo Eterno, do nosso presidente, da nossos, ó Pai querido Santo Eterno, governantes, Senhor, dos presbíteros, Papai, do pastor da nossa igreja, que nós estaremos orando, Papai, intercedendo em favor deste Brasil, ó Pai, que nenhum mal, Senhor, venha sobre a vida dos teus filhos, Senhor, nem a vida da humanidade, ó Pai, tão cansada, sofrida, meu Deus, e perseguida. Papai, abençoa os brasileiros, abençoa a sua casa, as suas famílias, as suas dispensas, ó Pai, não deixe que eles venham passar necessidades, ó Pai, por motivos, ó Pai, dessa paralisação, Senhor, e não deixa também, meu Deus, que de maneira nenhuma eles venham sofrer, Papai, que eles tenham nenhum tipo de trauma, depressão, Senhor, mas que a glória do Senhor possa envolver a cada um, Papai, nesta manhã, abençoando, guardando, livrando de todo mal, é que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus, amém, né? Amém, graças a Deus. Estaremos orando ao Senhor, vamos louvar o Senhor nessa manhã com o hino número 75, que a nossa lição ela pede, né? A nossa lição da Escola Bíblica Dominical, ela pede para nós estarmos louvando com o hino 75, tá certo? Um hino bastante conhecido, hino 75 da nossa harpa. Vou soltar aqui na internet para os irmãos louvar junto, né? Glória a Jesus por isso. Vamos louvar no 75, né? Tentado não serás, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus no que deves, no corpo exaltar. Não manche seus lábios com impura voz, defende a tua alma do vício atroz. Tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma
sangue da cruz, ser manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé, o teu dito, de Deus é teu ser, que espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a calma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Amém, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Por esses hinos que adoramos ao Senhor nessa manhã. Então nós vamos estar fazendo, né, a escola bíblica dominical nessa manhã, tá? E nós vamos entender e compreender algumas coisas do livro de Salmos. Vou fazer a aula de uma forma diferente, não como a gente faz na igreja, né? Porque o tempo é curto e para que os irmãos possam ter entendimento também, né? As pessoas que estão assistindo e não possam ter aí, né, a revistinha, né? Então, mas nós vamos adorar o Senhor nesta manhã, tá? Então, o texto do livro de Salmos da lição desta manhã, os Salmos de número 1, a lição 1 diz assim: um guia devocional para o cristão, tá? Então, nós vamos entender nessa manhã que a Bíblia, né, que os Salmos aí, ela é um guia devocional para o cristão. Eu vou posicionar melhor aqui a nossa, na verdade, a lição, tá? Para vocês ficarem vendo aí, acompanhando nos slides, tá bom? Tá? Então os irmãos vão acompanhando, estão conseguindo ver normal aí o slide? Dá para ver normal? Vocês estão assistindo? Tá bom? Então vamos lá, né? Salmos, um guia devocional para o cristão. Esse é um dos Salmos, tá? Nós vamos estar nesse trimestre aí, então, dia 5 de abril, nossa primeira aula da Escola Bíblica Dominical, né? Onde os Salmos aí ele faz uma referência para a vida de adoração e oração dos cristãos, tá certo? Então nós estamos aí ó, adorando ao Senhor. Nós vamos ter aí algumas, né? Nós vamos ter aí agora motivos da lição. A lição nós vamos apresentar aí uma visão panorâmica dos Salmos, tá? Essa é a ideia da escola de hoje. Nós vamos mostrar também a importância dos cânticos e destacar alguns termos específicos dos Salmos, tá? Então tem alguns termos que tem no livro de Salmos que a gente não consegue entender e nós vamos conseguir entender nessa manhã, tá? Através dessa lição, tá? O texto áureo diz assim, ó: cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Salmo 98.5, tá? Então essa é a lição de hoje, tá certo? Que nós vamos estar louvando aí ao Senhor, né? Com a harpa. O texto de referência, ela é o Salmo 42, 44 e o Salmo 45. Tá? Esses são termos de referência. A verdade aplicada. O livro dos Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração dos discípulos de Cristo. Tá? Então, o livro dos Salmos ela contribui para a vida de oração e adoração de muitos cristãos. Né? Quem nunca recorreu ao livro de Salmos, não é verdade? Muitas pessoas, quando tem uma dificuldade, um problema, corre lá no livro de Salmos para poder alcançar a ajuda e socorro de Deus, não é verdade? Os Salmos são maravilhosos, tem muitas orações lindas e maravilhosas ali da parte do Senhor para nós, e nós podemos ali também realmente orar, né, através dos Salmos, né, e adorar a Deus também através dos Salmos. Vamos lá então ler o texto de referência. O texto de referência é Salmos 45, tá? Salmo 45 diz assim, Salmo 42 primeiro, né? 1. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. E o Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. E Salmo 45 também.
O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Olha que maravilha, né, irmãos? Que salmo maravilhoso, né? Então, o motivo de oração também, né, que nós oramos, é para que oramos que possamos compreender corretamente a palavra de Deus, que você na sua casa aí você possa sempre estar orando, clamando, buscando a Deus, para que você possa entender a sua palavra, que nós venhamos ter a verdadeira revelação através do Espírito Santo, né? Ouvindo os pregadores, os professores, os instrutores da palavra, e através dessas instruções nós possamos aí estar conseguindo realmente, né, adorar ao Senhor, né, e compreender a sua palavra, tá bom? Nós vamos aí também a divisão da lição, tá? Nesta manhã nós vamos ter 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre o título do livro, a divisão do livro e os autores, tá? No segundo parte da lição, né, vai falar das principais características do livro. Vai falar no 2.1 sobre a poesia hebraica, sobre o acróstico e 2.3 sobre refrão, tá? Isso vai ser a respeito da lição. E na parte 3, esclarecimento de algumas expressões, como a palavra selá, rigaion, mictão, né, geduntum, masquil e degraus, né? Você vê muito isso no livro dos Salmos, essas expressões aí, tá bom? Então nós vamos estar estudando nesta manhã a respeito disso, tá? O ponto de partida dessa lição, da primeira lição desse trimestre, o ponto de partida é louvor, né? Faz parte da vida do cristão. Então o louvor, meus irmãos, faz parte da vida de todo cristão, tá? Não tem como você viver uma vida de cristão sem adoração, sem louvar, engrandecer e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Então essa é a ideia que nós temos hoje no ponto de partida. A introdução diz assim, é provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento ou da sua vida, seja de angústia ou alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto é necessário conhecê-lo. Tá? Todos nós, uma hora ou outra, nós recorremos aos salmos no momento de angústia ou de felicidade. Tá? Então, para que nós possamos realmente entender o livro de Salmos, nós temos que ter uma atitude que está expressa no Salmo de número 1. Tá? Está expressa lá no Salmo 1, que diz assim, ó, devemos nos aplicar e meditar na palavra do Senhor. Tá? Esse é o aspecto da vida do cristão, né? Para que nós possamos conhecê-lo, nós temos que estudar, ler e meditar na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Estou posicionando aí para ficar melhor para os irmãos estarem lendo, tá? Para ver nos slides. Então, título primeiro, né? Primeira parte da lição, o título. Então, nós vamos analisar nesta aula os títulos e a divisão dos possíveis autores, né? Coisas escritas nos Salmos nós não entendemos, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, tá? Título. A palavra Salmos, né? Ela vem da palavra Tehillim, tá? Tehillim, que é do hebraico, que significa louvor, tá? Você vai ver às vezes na Bíblia hebraica essa palavra Tehillim, significa louvor. Da palavra em grego é considerado chamado psalmos, tá? Porque vem a origem da latina, né, que vem salmos, então vem do grego psalmos, que significa música, É interessante também que a palavra mismar também significa canção acompanhada com instrumento de corda, tá? Então significa também canção acompanhada com instrumento de cordas. E também sir significa canção de natureza sagrada, né? E assim sucessivamente, tá certo? Então, a palavra mismar significa canção, né, acompanhada com instrumento de corda. Então, o livro de Salmos nada mais é do que cânticos, né, acompanhados com som de saltérios, né, ou oração cantada acompanhada com instrumentos musicais. Então, o título é isso: Salmos significa cântico, louvor, tá, do hebraico, né, ou música do grego. Tá certo? Ou então nada mais é do que cânticos acompanhados ao som de saltério, ao som de algum instrumento,
tá certo? Então a palavra, os salmos também, ela significa oração cantada, tá? Então salmo significa oração cantada, acompanhado com instrumento musical. Isso é, né, o título, tá? Então o livro dos Salmos tem esse título, embora na nossa tradução veio da origem grega, né, de psalmos, tá? Que significa música. Então por isso que nossa Bíblia significa a palavra salmos, tá? Mas no grego ela é terrilim, que significa louvor, tá bom? Significado de louvores. É interessante também a gente entender um pouco sobre isso, que os louvores aí, né, descrito, né, no Salmo são a arte de adorar a Deus, tá? Ela trata-se de uma composição métricas, tá? Do inário de Israel, tá certo? Embora o cantar seja bem a voz de alegria, né? A intenção das canções é de atitude muito maior, tá? Ela auxilia também, esse salmo auxilia a memória, né? Para expressar e incentivar todos os outros afetos, como alegria. No livro dos Salmos aí nós encontramos, né, a enunciação de diversos sentimentos de alegria, tristeza, desejo de intimidade, proteção do Senhor, exaltação, né, dos seus feitos, tá certo? Então esse livro é inspirado por Deus e não se resume a uma mera canção, tá? Os versículos dos Salmos ou Terrilim ensinam e alertam e trazem à memória os feitos e o agir de Deus. É isso que o livro de Salmos nos apresenta. Tá? Ele mostra para nós os seus feitos, né? A exaltação de Deus, a sua soberania, os seus feitos, tá bom? Então o livro de Salmos ele apresenta essas maravilhas aí que nós aprendemos aí. Então o título nada mais é do que a palavra louvor, tá? Então Salmos significa canção, louvor, música, tá bom? Então isso é o livro dos Salmos. Vamos agora para a lição 1.1, a divisão do livro. A divisão do livro, irmãos. Tá? O livro dos Salmos, se você pegar o Salmo, ele é dividido em cinco livros. Dentro do livro de Salmo, dos 150 capítulos, ele tem 5 divisões. Tá? O livro está dividido em 5 partes. E interessante que do livro 1, ela compõe do Salmo 1 ao Salmo 41. Tá? Do livro 1, ele vai do 1 ao 41, o livro de Salmos. Tá? E a autoria do livro 1, a maioria é de Davi. A maioria do livro 1 foi a de autoria de Davi. Davi que escreveu a maioria dos salmos do livro 1, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Do livro 2 vai do 42 ao 72, tá? Vocês podem ver aí no slide. O livro 2 dos Salmos vai do 42 ao 72 e foi escrito por Davi e pelos filhos de Corá, e tem vários também anônimos, né? Mas assim, a grande maioria é pelos filhos de Corá e por profeta Davi, tá? Por nosso rei Davi. O livro 3 dos Salmos, divisão dos Salmos, ele vai do capítulo 70, ele vai do número 73 ao número 89, tá certo? A maioria de Asaf, nessa parte aí do 73 ao 89, a maioria é escritos, né, por Asaf. Tá bom? E do livro 4, ele vai do livro 4, vai do 90 ao 106, tá? Então do Salmo 90 ao Salmo 106 é o livro 4, tá? E a maioria desses salmos são anônimos, são de pessoas que a gente não sabe quem escreveu, a grande maioria, tá certo? A grande maioria deles são de anônimos. Depois o livro 5, a divisão dos Salmos, do livro 5, ele vai do 107 ao 150, tá bom? A Davi, que escreveu a maioria dos Salmos, e tem vários Salmos anônimos também. Então Davi e anônimos aí do 107 ao 150. No livro 1, tem uma característica importante, que o nome de Deus que mais recorrente aí aparece a palavra Jeová, que significa Senhor, tá? Do livro 1, a palavra mais recorrente, que vai do 1 ao 41, é a palavra Jeová, cujo a transliteração, o significado significa Senhor, tá bom? No livro 2, o nome mais recorrente já é Elohim, tá? Que significa Deus, tá? Então a palavra Elohim é o nome de Deus mais recorrente nos Salmos, no livro 2 dos Salmos, que é do 42 ao 72.
E no livro 3 também, a mesma palavra Elohim é o que mais aparece, né? Quando eles querem exaltar o Deus, coloca o nome Elohim, não Jeová, como no livro 1. Agora no livro 4 e no livro 5, a palavra, né, o nome de Deus mais recorrente já é Jeová, tá? Então no livro 1, livro 4 e o livro 5, a maioria do nome de Deus está colocado como Senhor, tá? Como Jeová. E do livro 2 e o livro 3, o nome recorrente é Elohim, tá? O nome de Deus. E a semelhança da divisão dos Salmos, nessas 5 divisões aí, tem semelhança com o Pentateuco, tá bom? Porque no livro 1, ele fala sobre, o maioria dos Salmos fala sobre o ser humano e a criação. No livro 1 fala sobre o ser humano e a criação. Então é a mesma coisa, semelhança ao Pentateuco do livro do Gênesis, tá bom? Significa do livro do Gênesis. No livro 2, 42 a 72, ele fala de livramento e redenção. A maioria dos salmos está falando de livramento e redenção. Então conota para nós a semelhança com o livro do Êxodo, tá bom? Do livro 3, 73 a 89, já fala de adoração, né, e a vivência do santuário, né, nas leis do santuário, como deve reger o santuário, como deve ser as coisas do santuário. Então se assemelha bastante com o livro de Levítico, tá bom? A divisão aí do livro 3º. O livro 4º, tá, fala muito sobre o deserto, sobre os caminhos de Deus, né, sobre a peregrinação, né? Fala muito sobre isso aí no livro 4 dos Salmos, que vai do 90 ao 106. Então tem semelhança ao Pentateuco do livro de Números. E no livro 5, do 107 ao 150, ele vai falar muito sobre a palavra de Deus, né, sobre a lei de Deus e sobre o louvor a Deus. Tá bom? Então vai falar sobre a palavra de Deus e sobre o louvor de Deus. Então tem semelhança ao livro de Deuteronômio, né, que significa a segunda lei. Tá bom? Então a divisão do livro de Salmos, por nesses 150 capítulos, são divididos em 5 livros, tá? Não esqueça, irmão. São divididos em 5 livros. E esses 5 livros têm semelhança ao Pentateuco, a Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tá? Essas são a divisão aí dos livros. Tá bom? Então os livros são divididos dessa forma. E é interessante também a gente entender o livro de Salmos, que o primeiro livro ele começa com um salmo que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus, que é o Salmo 1. Então o Salmo 1 ele inicia, né, exaltando a importância da meditação na palavra de Deus, na importância de meditar, de ler, de entender e viver a palavra. Então o Salmo tem essa peculiaridade, ela começa nos incentivando, nos exortando a todos os homens, a todas as mulheres de Deus, todo o povo de Deus, a louvar o Senhor e meditar na sua palavra, né? Meditar na sua palavra. E no livro 150, que é o último livro do Salmo, que é lá no 150, ele encerra com uma exortação a todos para louvar ao Senhor. Que todo povo, língua, nação, todo ser humano louve ao Senhor, tá? Então ele inicia, o Salmo 1 inicia nos exaltando, né? Nos exalta a relevância da meditação da palavra de Deus, tá certo? Nos ensina a meditar na palavra, no Salmo 1, e encerra, depois que a gente entender todos os salmos, percorrer o Salmo do 1 até o 150, nós vamos terminar com essa maravilhosa expressão que é de louvar ao Senhor, no Salmo 150, tá? Então, assim a vida deve ser pautada na palavra de Deus para a glória de Deus Pai. Então a nossa vida, a vida do cristão, tem que ser pautada dentro da palavra de Deus para a glória de Deus, tá? Então são 150 salmos descritos aí para adoração, para louvor, né? Oração, livramento, para que Deus venha abençoar o seu povo, tá certo? Agora vamos ver na parte do 1.3. Se tiver alguma dúvida, meus irmãos, pode falar aí, perguntar que eu vos estarei respondendo, tá bom? Então, no slide 3 vai falar sobre os autores, tá? O livro de Salmos possui vários autores, irmãos, tá? Salmos ele foi escrito por vários autores. Tem alguns estudiosos que eles atribuem o livro de Salmos, né? 73 salmos a Davi,
Outros estudiosos falam que foi 50 salmos, tá? Eu não gosto de falar muito números, porque depende muito de tradutor, de especialista, de teólogo para teólogo, tá? Mas eu vou falar somente aqui, assim, em um contexto geral, algumas numerações, mas não, se alguém falar, mas não é 10, não é 5, não é 1, é tanto, tá? Para mim isso não importa, não é relevante. O importante é saber o nome das pessoas que realmente escreveram aqui os salmos, tá bom? Então, vou falar para vocês aqui alguns escritores do livro de Salmos, quem escreveu alguns salmos, né? Como eu falei, Davi escreveu, atribui a ele a Davi 73 livros, mais ou menos. Aos filhos de Coré, né, de Coré ou de Corá, são, para eles falaram que eles escreveram 11 salmos, tá? Aos filhos de Corá. Asaf, aproximadamente 12 salmos. Asaf foi um dos escritores também do livro dos Salmos. Emã escreveu um salmo. Etan também escreveu um salmo. Atribui a Salomão 2 salmos. Atribui a Moisés um salmo. Moisés também um salmo. E a Ageu também um. A Zacarias também um. A Ezequias, né? Não há certeza quanto ao número, né? Não tem certeza de quantos Ezequias escreveu, né? Também atribui a Esdras, tá certo? Um, e o restante são anônimos, tá? A restante dos autores, dos escritores do livro de Salmos, eles são pessoas anônimas, ninguém sabe o nome, tá? Ninguém sabe o nome de quem escreveu esses salmos. Então, quem foi os escritores do livro de Salmo? Então, Davi, os filhos de Corá ou Coré, conforme a tradução, Asaf, Emã, Etan, Salomão, Moisés, Ageu, Zacarias, Ezequias, Esdras, e o restante são pessoas anônimas, foi pessoas que escreveram, tá? Salmos anônimos, tá bom? Então não tem como a gente saber quem foram os escritores dos outros salmos, tá certo? Então tem várias pessoas que escreveram salmos, mas não estão atribuídos aí os seus nomes aí dentro das escrituras, tá certo? Então esses são os salmos, foram escritos por esses homens, né, de Deus aí, tá certo? Eu não coloquei aqui quais salmos pertencem a cada um, mas se você quiser pesquisar, e você encontra facilmente aí na internet, né, alguns livros aí de teologia, tá bom? Tem quem escreveu o livro tal, quem não escreveu tal, tá certo? Então eu não coloquei para não ficar muito grande aí a nossa escola bíblica dominical de hoje, tá? Então nós vamos agora partir para a lição de número 2, tá bom? Mas antes de nós partir para a lição número 2, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. O que eu acabei de ensinar aqui? Tá? Eu ensinei o quê? Que o livro dos Salmos, ele vai ensina a nós e nos alerta e traz à memória os feitos, o agir de Deus. Tá? E também ensinei que costuma dividir os Salmos em 5 livros. E ensinei também que o Espírito Santo inspirou diferentes pessoas em diversos momentos a registrar que só Deus é digno de adoração, tá bom? Então só Deus é digno de adoração. Foi isso que foi ensinado na lição de número 1 aí, a respeito do título do livro de Salmos, a divisão do livro e os autores do livro de Salmos, tá bom? Então nós vamos agora para a lição de número 2, as principais características do livro, tá? O livro, irmãos, tem várias características dentro do contexto, né, do livro de Salmos, porque ele usa muito recursos estilísticos para transmitir a mensagem, tá? Ele usa vários recursos para transmitir aí a sua poesia, né, e o seu querer de acordo com o conteúdo, tá? Então o livro dos Salmos é classificado como literatura poética hebraica. Então, o livro dos Salmos é considerado como literatura poética, mas ele tem caracterizado por expressões que retratam emoções, ritmo, linguagem metafórica, né, como alguns comentadores sabem. Tá? Então, o que significa que os textos são fruto da imaginação humana, tá? Então os escritores, através da inspiração do Espírito Santo, eles fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Então nós vamos ver agora nessa lição 2 as principais características do livro sobre o recurso estilístico que se encontra dentro da poesia hebraica, tá bom? Dentro da poesia hebraica. Nós vamos ver aí o livro de Salmos a respeito disso. Então vamos aí 2.1, a poesia hebraica, tá? O interessante da poesia hebraica, irmão, não apenas no livro de Salmos, nós encontramos poesia também em outros textos, tá, do Antigo Testamento, como Êxodo capítulo 15, do verso 1 ao verso 19, Deuteronômio 32, Juízes do 5
do verso 1 ao verso 31, tá? Ele trata de uma poesia diferente do nosso tempo, pois não envolve a rima de sons, mas a rima de pensamentos ou ideias. E encontramos também em vários salmos a descrição de sentimentos intensos, como escritores lidaram com os mesmos, tá? Então, a respeito da poesia hebraica, o que é poesia hebraica, irmãos? A poesia hebraica, ela contém 4 aspectos, tá? Eu vou passar para vocês 4 aspectos. Vamos ver se eu coloquei aqui, tá? 4 aspectos. Primeiro aspecto, a poesia hebraica ela constitui de um paralelismo. O que é paralelismo, irmão? Você vai ver que a palavra paralelismo nada mais é do que a repetição de ideia. A pessoa escreve, fala várias vezes a mesma coisa, tá? Então ele escreve no primeiro verso, no segundo verso fala a mesma coisa. Então a poesia hebraica ela é rica em paralelismo. Tá certo? Você vai ler um versículo em cima, depois no outro verso vai estar escrito a mesma coisa e assim sucessivamente, tá? Mas o paralelismo é dividido em 3 aspectos. Tem o paralelismo sinomínico, tá? Sinôminico, uma palavra meio diferente. O que é esse sinôminico? Ela expressa 2 vezes a mesma ideia. Ela expressa 2 vezes a mesma ideia. Vamos ver isso no Salmo 113, verso 7. Salmo 113, vamos lá no Salmo de número 113, verso 7. Então, o paralelismo, tá? Sinôminico, nós vamos ver que ela fala a mesma ideia 2 vezes, tá? Então, Salmo 113, verso 7. Olha o que diz aqui o Salmo 113, verso de número 7. Deixa eu achar aqui para a gente ler, tá? Diz assim, ó: do pó ele levanta o pequeno. Então já está a primeiro verso, uma ideia. Do pó levanta o pequeno. Do segundo verso, do montouro ergue o necessitado. Você vai ver que expressa 2 vezes a ideia, né? Mas com palavras diferentes. Então os Salmos é rico em paralelismo sinôminico, que expressa 2 vezes a mesma ideia, tá? Expressa a mesma ideia, mas de formas diferentes. Então o exemplo aí foi do Salmo 113, verso 7. Do pó levanta o pequeno. Ou seja, do montouro ergue-se o necessitado. Pequeno necessitado é a mesma coisa, e do pó o montouro aí é a mesma coisa, tá? Então a palavra levanta e a outra palavra é ergue. Então você vê que tem o mesmo significado, tá? Então a poesia hebraica ela é rica em paralelismo sinôminico. Depois também tem a segunda, é o paralelismo antitético. O que é o paralelismo antitético, irmãos? Ele é formado pela oposição, pela contraposição e do contraste entre 2 ideias, tá? Ou imagens poéticas. Então, o livro de Salmos também ele gosta de escrever de forma antitético, tá? Que faz parte da poesia hebraica do paralelismo. Ela é formada pela oposição, pelo contraste. Vamos ler Salmo 37, verso 21. Abra sua Bíblia em Salmo 37, verso de número 1, tá? Verso 37, verso 1. Diz assim, ó: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam iniquidade, né? Então você está vendo aí, para você não indignar por causa dos malfeitores, nem tem inveja do que praticam iniquidade. Então o Salmo 37, 1, vamos ver o verso 21 agora. 21 diz assim, ó: o ímpio toma emprestado e não paga. Olha a contraposição. Mas o justo se compadece e dá. Tá? Eu falei Salmo 37, verso 1, mas é errado. É o verso 37, verso 21. Salmo 37, 21. Então, o paralelismo antitético, irmãos, ele é composto por oposição. Então, vamos ver o verso 21 de novo do Salmo 37. Ó, o ímpio toma emprestado e não paga. Então, a contraposição agora. Mas o justo se compadece e dá. Olha que interessante como que é feita a poesia hebraica. Então é forma de paralelismo, é repetição de ideia. O Salmo está repleto de repetição de ideias, tá? Agora o sintético. Vamos ver agora o paralelismo sintético. O paralelismo sintético, irmãos, são 2 linhas do verso. Eles não dizem a mesma coisa, mas o primeiro verso serve como base para fundamentar o segundo verso. Tá? Então, dentro do paralelismo sintético aí, você vai ler o Salmo, você vai ver que as 2 linhas do verso não dizem a mesma coisa, não vai falar a mesma coisa, mas a primeira
o primeiro verso, o que o primeiro verso faz? O primeiro verso, ele vai dar base para fundamentar o segundo verso. Ou seja, os versos do paralelismo, né, da poesia hebraica significam coisas sobre causa e efeito. Vamos ler o Salmo 19, verso 7 e o verso 8. Salmos 19, verso 7 e verso 8. Você entendendo um pouco sobre a poesia hebraica, vai ficar fácil para você ler os livros de Salmos, né? Então vamos ver aí. Salmo 19, verso 7 e verso 8. Olha o que diz aí, né? Você vai ver que as linhas do verso não dizem a mesma coisa, mas a primeira fundamenta o segundo verso. Vamos ver se realmente é isso, causa e efeito? Então, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a minha alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Né? Agora o verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Tá? Então você vê que uma coisa fundamenta a outra. Então a lei do Senhor no verso 7 é perfeita. Tá? Então você vê que aí ele não fala a mesma coisa, mas no verso 8 fala os preceitos do Senhor são retos. Ou seja, então o verso 8 está dando um ênfase como base do verso 7, que a lei do Senhor é perfeita, então os preceitos do Senhor é reto, tá? E alegra o nosso coração. Então isso, irmão, significa paralelismo dentro da poesia hebraica da palavra sintética, tá? Entendemos então a respeito da poesia hebraica, que a poesia hebraica é rica de paralelismo. O que é paralelismo? Repetindo novamente, é a repetição da ideia, tá? A repetição da ideia. Então nós temos aí o paralelismo sinônico, que expressa duas vezes a mesma ideia com palavras diferentes. A referência está no Salmo 113, verso 7, que nós já lemos. O antitético é formado pela oposição, pelo contraste entre duas ideias, né? Ou imagem poética, que está no Salmo 37, verso 21. E o paralelismo sintético, que é duas linhas do verso, não diz a mesma coisa, mas sempre a primeira serve como base para a segunda, tá? Para fundamentar a segunda. Então você vai ver um verso e a outra vai estar reforçando a ideia da primeira como base, tá? Outro questão também da poesia hebraica é o acróstico, meus irmãos. O que é acróstico, tá? Vou explicar para vocês o que é a palavra acróstico. Você sabe o que é acróstico na língua portuguesa? Aqui está o slide, não sei se vocês conseguem ver aí. A palavra amor, ó, a palavra amor. A, você escreve alegria, o M do amor escreve música, o O do amor você escreve alguma coisa, tá? E assim por diante, o R você escreve outra coisa. Então, você pega uma palavra, né? Coloca ela da horizontal e aproveita as suas vogais, né? Aproveita as suas letras para escrever uma outra coisa. O livro dos Salmos, ele é rico em acróstico, tá certo? Tá? Ele está sempre fazendo aí referência ao acróstico, tá? Então os Salmos não contém poemas acrósticos, que é o conjunto das primeiras letras de cada verso formando uma palavra. Você vai pegar o conjunto das primeiras letras para formar uma palavra, tá? Em onde segue uma sequência alfabética. No livro dos Salmos, por exemplo, ela é rica de versos reunidos aí com acróstico, tá certo? E dentro do Salmo 119, os versos são reunidos de 8 em 8, cujos grupos começam com uma mesma consoante. Tá? Você vai começar com uma consoante, depois de 8 vai começar com a mesma consoante. 8 versos depois com a mesma consoante. Tá? Então assim sucessivamente. Eu não sei se vocês também repararam que o Salmo 119, ele sempre começa com a palavra Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, Re. Não sei se vocês repararam isso no Salmo 119. Mas abre lá se você estiver com a sua Bíblia, no Salmo 119, você vai ver aí que algumas Bíblias vai estar mostrando aí, né? O que significa essas palavras? Isso aí nada mais é, irmãos, que o alfabeto hebraico, tá? São letras do alfabeto hebraico. Então, nessa divisão que eu falei para vocês aí, de 8 em 8, você vai pegar aí, o primeiro vai começar com Aleph, depois de 8 novamente vai começar com outro e assim por diante, tá certo? Então, sempre vai estar escrito com esse alfabeto hebraico. Então, dentro da poesia hebraica, são utilizados também acrósticos. Você pega aí as primeiras palavras do alfabeto hebraico e escreve aí os versos aí para ser adorado no Salmo, tá? No Salmo 119. Então, o Salmo 119 é o melhor exemplo para você poder fazer esse tipo aí de
de recurso chamado acróstico, tá bom? E por que os judeus usavam esse paralelismo, tá? Por que eles usavam esse paralelismo? É um recurso literário, irmão, que contribui muito para a memorização. Porque você, não sei se você se recorda, antes da lei escrita, a lei era oral. Então era necessário que as pessoas memorizassem facilmente as leis, o mandato de Deus, né? Os escritos judaicos aí é sempre escrito em paralelismo. Então a repetição das mesmas coisas ajuda você a memorizar mais fácil, tá bom? Essa é a forma que tem aí de poder fazer, tá? E outra forma também de refrão, também que é utilizado também aí dentro do paralelismo da poesia hebraica. Então da poesia hebraica também é usado o refrão. O refrão não precisa dar muito ensinamento, os irmãos sabem, né? Um exemplo do refrão é dentro da nossa harpa cristã. A nossa harpa cristã, você vai cantar um verso, depois você entra no refrão. Depois você canta outro verso e volta novamente no refrão. Você canta outro verso e volta no refrão. Então o refrão é a repetição de uma frase, tá? Alguns salmos é possível ver a repetição com maior clareza. Tem vários salmos aí que é fácil você ver aí com maior clareza, tá? No Salmo 107, por exemplo, a repetição de alguns dos seguintes versos, tá? Com algumas pequenas variações, tá? E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, tá? Outro diz assim: louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. É o Salmo 107, versos 6, 13, 19 e 28. Tá? Então são dentro desses salmos aí, é o Salmos verso 6, o 13, o 19 e 28 do Salmo 107, tem repetição aí como se fosse um refrão, tá bom? No Salmo 107, ainda também tem o verso 8, 15, 21 e 31, fala a mesma coisa, tá? Então o Salmo 107, 6, 13, 19, 28 fala a mesma coisa, e o Salmo 107, verso 8, 15, 21, 31 fala a mesma coisa também, só com outras palavras, tá bom? Então isso que é refrão. O refrão é tão importante na sua função para organizar o poema, tá? É para reforçar a ideia, né? Aí o tema ser abordado. Então ele reforça o tema. Então ele quer que a pessoa grave aquilo, ele faz em forma de refrão. Então ele repete várias vezes no recurso aí da poesia para poder entender, tá? A parte correta aí dos salmos, tá bom? Então vocês compreenderam aí como que significa então a poesia hebraica? O salmo foi escrito de forma de poesia hebraica, tá bom? Então você vai encontrar muito no salmo a palavra paralelismo, tá? Que é a repetição da ideia. Você vai ler um versículo, você vai ter noção, nossa, parece que eu já li isso, mas realmente você leu, tá? Com palavras diferentes, mas vai estar realmente fazendo aí algo da parte do Senhor, tá bom? Vamos agora para outra lição, né? Deixa eu apagar esse que apareceu aqui. Vamos agora para a lição de número 3. Então o que eu aprendi aí nessa lição número 2? Eu aprendi que os escritos dos salmos foram inspirados por Deus, tá? E os autores fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem de Deus, tá? Então a poesia hebraica tem vários estilos aí para poder se escrever a palavra. Então por isso que você vai ver aí, né, a poesia hebraica cheia de recursos estilísticos aí. Então toda vez que você for ler, você vai entender isso aí através disso, tá bom? Agora vamos para a lição de número 3, esclarecimento de algumas expressões. Irmãos, olha que coisa interessante, né? Dentro da palavra de Deus tem várias expressões aí que a gente não consegue entender, tá? Então aqui tá na lição de número 3, nós vamos aprender apenas, né, 5 mensagens: Selá, Rigaion, Miquitão, Geduntum e Masquil, tá? E também o que significa degraus aí. Mas eu vou falar para os irmãos, eu fiz uma lista aqui de vários nomes, tá? Que aparece aí no livro de Salmos, tá bom? Então se você quiser aí acompanhar, eu vou falar para você. Tem salmos que você vai ler e está escrito assim, ó, Mismar, tá? O que significa Mismar? Significa canção acompanhada com instrumento de corda. Se você vai ver lá, né, na epígrafe, quando vai escrever os salmos, faça para o cantor mor, né? Para os filhos de Coré, tá? Para o masquil. Vai aparecer várias palavras aí dentro do livro de Salmos. Então uma palavra que aparece nos salmos é Mismar, significa canção acompanhada com instrumentos de cordas, tá? A palavra Sir também, que é S-H-I-R, é canção de natureza sagrada.
outra palavra que aparece também aí nas Bíblias Sagradas, tá? Não dentro da poesia dos Salmos, mas naquela epígrafe, tá? Naquela parte de cima dos Salmos que vem escrito aí, né? Que geralmente a maioria dos Salmos vem escrito aí, né? Em cima aí a palavra, tá certo? Vou pegar um exemplo aqui, vou mostrar a minha Bíblia, só para vocês irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. Em cima de cada salmo, deixa eu achar um salmo mais fácil de ver aqui, tá? Aqui, por exemplo, aqui, ó. Não sei se os irmãos vão conseguir enxergar aqui. Tá? Deixa eu pegar o celular aqui para nós entender aqui. No 18 aqui, ó. No 18 aqui em cima da epígrafe do 18 ela tem, né, uma epígrafe, tá? Ao diretor da música de Davi, servo do Senhor, tá? No Salmo 18. Então, dentro desses salmos, a gente vai ter aí, tá? Dentro desses salmos a gente vai ter algumas expressões, tá? Algumas expressões interessantes. Então, uma das expressões para os irmãos entenderem aí é Sir Ramot Alot, tá? Sir Ramá Alot significa cântico de subida, tá? Referência à subida dos degraus, né? Até o pátio superior. Então você vai ver alguns salmos aí que vai estar escrito Sir Ramá Alot, tá? Então tá dando referência ao cântico de subida, tá? Ao cântico dos degraus, que é subindo ao pátio superior. Quando você aparece também escrito nos salmos cânticos dos degraus, tá? O que significa cântico dos degraus, irmão? É chamados pelos judeus de cântico dos peregrinos, tá? Quando você vê algum salmo escrito cântico dos degraus, então é salmos fazendo referência aos peregrinos, ao cântico dos peregrinos, da peregrinação a Jerusalém nos dias festivos, tá? Na Jerusalém nos dias festivos. Um dos cânticos dos degraus, mais ou menos, vai do Salmo 120 ao Salmo 134, tá? Do Salmo 120 ao Salmo 134 é considerado os cânticos dos degraus, tá bom? Então vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Outra palavra que aparece também no Salmo, a palavra masquil, tá? O que significa a palavra masquil quando aparece no Salmo? Significa poema didático, poema de ensino, tá bom? É poema que está dando referência a alguma instrução, algum ensino, tá? Você vai ver isso no Salmo 55. Se você abrir na sua Bíblia, você vai ver lá no Salmo 55 escrito em cima lá, né? Salmo de masquil, tá? Se você quiser abrir, você vai ver aí escrito aí na epígrafe, tá? Salmo de masquil, tá certo? Salmo de masquil com instrumento de corda, né? Um masquil de Davi. Da minha Bíblia está escrito um masquil de Davi. Então a palavra masquil significa salmos de poema didático para ensino, tá? É tefilá. Você vai ver também alguns salmos, no Salmo 86 você vai encontrar a palavra tefilá, que significa oração, irmãos, tá? Então é salmo de oração, não é de canção. Então é salmo que está referência à oração, tá? Então tefilá significa oração. Depois todas essas palavrinhas que eu vou colocar no comentário para vocês poderem observar depois, tá bom? Que eu estou pronunciando, tá? Mas vai ser mais fácil eu escrever depois nos comentários, tá? Então tefilá significa oração, você vai encontrar no Salmo 86. Shigaion, olha também outra palavra, shigaion, tá? No Salmo 145, tá? No Salmo 7, quer dizer, perdão, significa hino, significa canto. Então a palavra shigaion está dando referência aos salmos como hino, tá? Como canto. E você vai encontrar isso no Salmo de número 7, essas palavrinhas que eu estou falando para vocês aí, tá? No Salmo 145 eu falei, é terrilá. A palavra terrilá significa também canção de louvor. Então quando você vê lá o salmo escrito terrilá na epígrafe, porque realmente é um salmo de canção de louvor, tá? Cantor mor também, tá? O que significa a palavra cantor mor? Você vai ver encontrar no Salmo 58 essa palavra cantor mor, tá? A palavra selar, pastor, eu vou falar já também, tá? Como a pastora perguntou aí, outra palavra que significa selar, já estava na última parte aqui, mas vou falar, já adiantar para a nossa pastora. A palavra selar, irmãos, ela indica uma pausa no cântico, tá? Uma alteração, né? De acompanhamento musical. Então, quando você vê no final, é sempre no final do salmo, está escrito selar. Então, a palavra selar, ela indica uma pausa no cântico. Então, quando os cantores lá da época do Antigo Testamento, eles iam cantar ao Senhor, eles tinham que dar uma pausa aí nesse período aí, para depois continuar novamente a canção, tá? E também significa alteração, às vezes, no acompanhamento musical. Às vezes está tocando um ritmo, tá? A palavra selar, quando eles viam a palavra selar, eles mudavam o acompanhamento musical, tá? Então a palavra selar dos salmos também significa isso, tá bom? Então,
Voltando aqui também, tá? Então a palavra selar significa uma pausa na canção, tá? Ou uma mudança de ritmo musical, tá? Então os instrumentistas estavam tocando, aparecia selar, eles mudariam aí a palavra, tá bom? Se vocês encontrar outra palavra também aí na Salmo, se eu não falar aqui, vocês perguntam que eu estarei respondendo, tá bom? Então parei aqui na palavra cantor-mor, tá? No Salmo 58, a palavra cantor-mor significa mestre do canto, tá bom? Ou seja, é o cara, é o maestro da época, tá? Então cantor-mor nada mais é que um mestre do canto, tá certo? Outra palavra, neginote, tá? Neginote, no Salmo 55. Essa palavra neginote significa instrumentos de corda. Então era salmos que era acompanhado com instrumentos de corda. Então quando você vê a palavra neginote lá no salmo, era um salmo que era acompanhado com instrumentos de corda, tá? Gitite. Olha só, outra palavra gitite, tá? Gitite, tá? A palavra gitite. Outra coisa também, né? A palavra getite dá referência aos lagares, tá? É associado ao trabalho de um lagar de vinho e pode também se referir a um instrumento ou melodia de gate, tá? No Salmo 81 você vai ver essa palavra getite, tá? Então está associada aos trabalhadores no lagar do vinho. Então eles estavam louvando o Senhor quando estavam fazendo lá no lagar, né? Fazendo o vinho, pisando os vinhos, eles adoravam o Senhor. Então a palavra gitite dá referência aos lagares, tá? Ao lugar de trabalho do lagar do vinho. Ou também, né? Refere também a um instrumento ou melodia de gate, tá? Talvez essa palavra gitite significa um instrumento usado, uma melodia usado lá em Gate, tá? Que lá dos filisteus, já que vocês sabem. Então, Salmo 81, tá? Outra palavra que encontra também no livro de Salmos, mutilaben, tá? No Salmo de número 9. Lá no Salmo número 9, aparece a palavra mutilaben, tá? É referência à morte de um filho, tá certo? Então, geralmente, é um salmo que está dando referência à morte de um filho. A palavra mutilab está dando referência a isso, tá? E a confiança que a pessoa tem em Deus a respeito da situação difícil, tá? Então, mas a tradução mutilab fica referência à morte de um filho, tá bom? No salmo de número 9. A palavra rigaion aí, né, que eu mostrei aqui para vocês, tá? A palavra rigaion que está aqui no slide, não sei se vocês estão conseguindo ver o slide certo aí. Essa palavra rigaion aqui, ela significa no Salmo 9, verso 16, é uma nota musical suave, tá? Quando aparece a palavra rigaion, vai mudar a nota musical, vai para uma nota musical mais suave, tá certo? Então a palavra rigaion aí, ela dá referência a isso, tá? Uma nota musical mais suave. Deixa eu voltar aqui para nós conversarmos com os irmãos aqui de frente, tá? Outra palavra que aparece também no Salmo 22, tá bom? Aigelet Hassaar. Aigelet Hassaar, no Salmo de número 22. Se você quiser ir abrindo a Bíblia no Salmo para você conferir, é muito bom, tá? Então, Aigelet Hassaar, ela significa corça da manhã, tá? Ela dá o significado da palavra corça da manhã. Salmo 22 é o salmo que fala sobre a morte de Cristo, tá? Um salmo muito importante para você ler da sua casa aí depois também, tá? Outra palavra que aparece no livro dos Salmos, Geduntum, tá? O que significa a palavra Geduntum? Geduntum, irmão, é um dos 3 regentes da música de Davi, tá bom? É do Salmo 35. Você vai ver a referência desse Geduntum lá em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 37, tá? Ao verso 45. Então, Geduntum, quando você vê a palavra Geduntum aí, nada mais é do que um dos 3, né, regentes da música de Davi, tá bom? Outra palavra que aparece no Salmo 46, que é alamote. Você vai ver no Salmo 46 a palavra alamote. É um salmo bonito, a gente gosta de ler Salmo 46, não é verdade? Né? Significa moças, tá? A palavra alamote significa moças. Então é um coro de mulheres. Então o Salmo 46 era formado por um coro de mulheres. Então eram mulheres que louvavam esse salmo aí, que significa moças. Então coro de mulheres, alamote. Maalate, outra palavra, tá? Algumas pessoas pensam que significa cítara, tá? Então algumas pessoas dão a entender que significa cítara, tá? É a poesia também que significa que é cantado com a cítara, tá? Que é um instrumento musical. Então a palavra maalate significa cítara. Outra palavra mictão, tá? Que nós lemos aqui também no slide que eu mostrei, a palavra mictão. O que significa mictão, irmãos? É oração silenciosa, tá? Quando você encontra lá no Salmo a palavra mictão, lá na epígrafe, está dizendo que é um salmo de oração silenciosa. E significa também joia ou
áurea, tá? Você vai encontrar essa palavra no Salmo 56. Tem outros salmos? Tem, tá? Mas o Salmo 56 que eu peguei como referência, tá bom? Então, Salmo 56. Outra palavra que se encontra no livro de Salmos, Jonat Elen Recoquim. Jonat Elen Recoquim, no Salmo de número 56, tá? Significa pomba silenciosa dos que estavam à distância, tá? Tá fazendo referência à ave silenciosa que voa longe, tá bom? Tá? Que está distante, tá dando ênfase à distância aí, tá? É o Salmo 56. Outra palavra no Salmo 57, 59 e Salmo 75, a palavra altachete, tá? Que significa a palavra não destrua, tá? E está encontrado nos títulos dos Salmos. Então, o Salmo 57, Salmo 59 e 75, a palavra altachete significa não destrua, tá bom? E está bem em cima lá nos títulos do Salmo. Outra palavra que você encontra nos Salmos 60 a 80 significa Susan Edut. O que significa a palavra Susan Edut? Tá? Significa lírios do testemunho. Lírios do testemunho. Esta é a palavra que significa Susan Edut. Outra palavra que se encontra no Salmo 88, Maalat Leanote. Maalat Leanote significa cântico para cítaras, tá? E cítaras, o que é cítaras? Cítaras são instrumentos musicais, tá bom? São instrumentos de música, tá certo? Então a palavra chama isso cítaras, tá certo? Então eu já falei sobre a palavra selá, que a pastora perguntou antes, mas vou reforçar novamente aqui, que é a palavra que mais aparece na Bíblia. Então a palavra selá, ela significa, ela indica uma pausa no cântico, tá certo? Ou uma alteração no acompanhamento musical. Então quando você encontra a palavra selá no final do salmo, é para ter uma pausa no cântico ou para ter uma alteração nas notas musicais aí, tá? Tá no Salmo 3, verso 8, você vai ver aí no final aí a palavra selá, tá? Outra palavra, meilote, tá? Meilote, que é na Salmo 5, tá certo? Acredito que significa flautas, então essa palavra significa flautas, e acredito que essa palavra significa flauta, instrumento de sopro, tá bom? Então você vai ver aí essa palavra. Outra palavra, sigienote, que dá referência à forma de canto, tá? Então que esse salmo é de formato de canto. Seminite, no Salmo 12, essa palavra seminite no Salmo 12, ela é para cantar em tom de oitava, tá? Eu não entendo muito de música, mas os músicos vão entender melhor que eu. Então esse Salmo de número 12, a palavra seminite é para ser cantado em tom de oitava, tá? Então essa é a palavra seminite, significa em tom de oitava, que está no Salmo de número 12, tá certo? E outra palavra que todos os irmãos sabem é a palavra aleluia, né, que muito aparece nos Salmos e aparece em toda a Bíblia. O que significa a palavra aleluia? Aleluia, todos os irmãos sabem, vou repetir aqui, eu sei que os irmãos conhecem, mas é bom a gente frisar, nada mais é do que louve ao Senhor, né? Louvar ao Senhor. Então a palavra aleluia, toda vez que você falar aleluia, você está dizendo louve ao Senhor, tá? Você está fazendo com que as pessoas possam ouvir e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então vou voltar aqui por slide, para a gente voltar aqui para a nossa lição, tá bom? Do slide, já estamos terminando então a lição aí dos Salmos. Então nós estudamos a palavra selá, rigaion e miquitão. Então são termos técnicos, nada mais é que termos técnicos, tá bom, irmão? Geduntum e masquil, né? Das famílias dos levitas, tá? Das famílias dos levitas, que nós acabamos de ler aí, né? São uma parte dos levitas. O que mais nós estudamos hoje? Tá? Degraus, então é subir, tá? A palavra degrau aqui é subir o canto de peregrinação. Então você vê canto dos degraus, nada mais é do que está dando referência aí ao livro de Salmos aí, ao canto dos peregrinos, tá bom? Outra coisa também, degraus, a primeira ação de adoração registrada na Bíblia ocorreu no contexto da família, no Gênesis 4, 3, verso 4. Então, está sempre falando de adoração no livro dos Salmos. O salmista escreveu sobre a atitude de transmitir à geração futura os louvores do Senhor, tá? Salmo 78, verso 4. Então, os Salmos foi uma forma que eles escreveram para transmitir à geração futura os louvores ao Senhor, tá bom? Isso é a parte 3 aí. Tá? A outra coisa importante também que eu esqueci de falar, eu vou só frisar aqui para a gente terminar a live já, irmãos, para a gente poder estar terminando a live. Então já estamos terminando aqui a lição da Escola Bíblica Dominical, a primeira lição,
tá? Daí domingo que vem nós estaremos fazendo a segunda lição. Mas a respeito da divisão do livro também, eu esqueci de dizer para vocês que a Bíblia hebraica era diferente. A tradução da Bíblia hebraica para a Bíblia grega, ela tem diferença no livro de Salmos, tá? Às vezes você vai pegar uma Bíblia aí na sua casa e vai ver que o Salmo de número 9 é diferente do outra Bíblia, né? Vou explicar para vocês por quê, tá bom? Então, a Bíblia hebraica do Salmo 10 ao 148 está numa numeração na frente da Bíblia da Septuaginta ou da Vulgata Latina, tá certo? Por quê? Porque eles juntaram alguns salmos e outros eles dividiram entre um só, entre salmos, tá bom? Vou explicar para vocês de que forma vocês vão entender. Nós, protestantes, e o judaísmo e o protestantismo, nós os judeus e o protestante, nós utilizamos a numeração original, tá? Da Bíblia hebraica. Então, a nossa Bíblia protestante nossa, ela está igualzinha à Bíblia do judeu. Então, o Salmo 1, 2, 3, 4, até o 150 está igual. Na nossa Bíblia, o Salmo 1 é o Salmo 1 e lá na dele é Salmo 1, Salmo 1. A Salmo 110 é o nosso Salmo 110 e dele é Salmo 110, tá certo? Mas no catolicismo romano, né, a tradução deles é da Vulgata Latina, tá? Então, a numeração deles, você pega a numeração grega, pega da parte da numeração grega. E geralmente a editora Ave Maria, ela tem, por tradição, ela usa a tradução da Vulgata Latina. Tem tradução católica que é igual a nossa? Tem tradução católica que é igual a nossa, que tem a numeração igual. Mas quando se trata da editora Ave Maria, a numeração é outra, tá certo? Dos Salmos. Vou explicar para vocês rapidinho aqui essa divisão aí, tá bom? Então, a Bíblia hebraica do livro é igual dos judeus, tá certo? Igual a do protestante. E a Bíblia católica pegou da Vulgata Latina, que é a tradução do grego, tá? Foi feito lá da Septuaginta. Tá certo? Então, a catolicismo usa a Septuaginta. Então, na tradução hebraica, o Salmo 1 até o 8 é igual a grega, né? Igual a Igreja Católica da Ave Maria, que é a tradução grega. Também o Salmo 1 a 8 são iguais, 1 a 8. Agora, na nossa, que é a tradução hebraica, o Salmo 9 e o Salmo 10, na Bíblia Católica, da tradução grega, os dois salmos é só o 9, tá? Então você vai pegar, pera um pouquinho, por que o meu Salmo 9 é diferente dessa tradução aqui? Por quê? Porque na nossa Bíblia o 9 e 10 é a mesma coisa, tem o Salmo 1, 8, 1 a 8 é igual, e da grega é 1 a 8. Então a nossa do 9 a 10 é igual da hebraica, só que da católica o 9 e o 10 é só o 9. Eles juntaram os dois, tá? O nosso do 11 ao 113, o deles vai do 10 ao 112, tá? O nosso vai do 1 ao 8, o deles vai igual do 1 ao 8. Depois, quando começa o 9, eles mudam. Então, o nosso vai do 9 ao 10, o deles é só o 9. O nosso do 11 ao 113, o deles é do 10 ao 112. O nosso vai do 114 ao 115, o deles é só o 113, tá? O Salmo 114 e 115, o deles é só o 113. Então, o Salmo 113 deles equivale ao nosso 114 e 115. Os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aí, né? O nosso Salmo 116, o deles é o 114 e 115. Eles dividiram o nosso Salmo 116 no 114 e 115, tá? O Salmo 117 ao 146, o deles vai do Salmo 116 ao 145. Tá bom? O nosso Salmo 147, o deles, o 147, é o 146 e 147. E dividiram o 147 em dois, 146 e 147. Agora, do 148 ao 150, são iguais. O deles também é igual, 148 ao 150, tá bom? Então, essa diferença aí, você pegar uma Bíblia, nossa, por que o Salmo 115, nossa, no deles não tem? É que o deles é o 113, tá? Se você pegar o 113 e ler, e pôr o 115 junto, vai ser igual, tá bom? Vai estar sendo igual. Uma curiosidade do livro de Salmo para a gente terminar. O Salmo, irmão, é o maior livro da Bíblia. O livro do Salmo é o maior livro da Bíblia, tá? Ele contém o maior capítulo e o menor capítulo. Qual que é o maior capítulo da Bíblia? É o Salmo 119. E qual que é o menor capítulo do Salmo? É o Salmo 117, tá? É o menor capítulo, é o Salmo 117. Não sei se você sabe, mas o Salmo 118, verso 8, é o versículo central de toda a Bíblia. Se você pegar do Salmo 118, verso 8, e contar os versículos para trás, e contar os versículos para frente, você vai ver que ele está no meio certinho, tá? Então, o Salmo 118, verso 8, está no meio certinho aí dos livros da Bíblia Sagrada.
Tá certo? Então que Deus em Cristo vos abençoe. Estamos encerrando aqui a nossa escola bíblica dominical, irmãos. Não esqueça de ler a revistinha. Aí você que pegou, vocês que não pegou ainda, está com o pastor José Dias a revista, tá bom? Não sei se ele vai entregar para nossa superintendente, nossa irmã Laura, tá? Mas eu creio que ele vai entregar para ela, vai entregar para os irmãos. Mas vocês procurem a sua revistinha para você estar lendo, e a gente vai estar meditando na palavra do Senhor aí no decorrer da semana, tá? E se a igreja não voltar os trabalhos normais, domingo que vem às 9 horas estarei novamente aqui trazendo para vocês aí a lição de número 2, tá? Que vai falar sobre, vamos ver aqui a lição de número 2, vai falar sobre Jesus Cristo e missões nos Salmos, vai falar sobre a vida de Jesus Cristo no livro dos Salmos, tá certo? Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Vou fazer oração para a gente terminar, tá? E agradecer a todos vocês que adiantaram aí para nos assistir, tá certo? Alguma dúvida vocês tiverem, pergunta aí nos comentários que eu estarei, né, respondendo aí, escrito aí para vocês nos comentários. Então que Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor, intercedendo mais uma vez, né, pela essa campanha de oração e jejum pela pátria, tá bom? Vamos orar, nós que estamos em consagração aí, fazendo parte desse trabalho maravilhoso, tá certo? Então oremos ao Senhor. Da sua casa, curva a sua cabeça, ore, interceda o seu pedido a Deus e Deus vai ouvir, né, a sua oração. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez, ó Deus, podemos estarmos aqui, adorando, glorificando e exaltando o Teu santo nome, Senhor. Abençoa cada um que assistiu esse vídeo, meu Pai. Abençoa aqueles que foram alcançados por este vídeo também. Abençoa, meu Deus, essa nação, papai. Que esta situação, que este problema e essa dificuldade, ela venha se encerrar, papai, em nome de Jesus Cristo. Que este vírus, este mal, esta pandemia, papai, seja repreendida pelo poder do Teu santo nome. Abençoa, meu Deus e meu Pai, e cura aqueles que estão enfermo, cura, meu Deus e meu Pai, as pessoas estão precisando, papai, desta cura diante do Senhor, ó Deus. Abençoa, papai, que nós não possamos, ó Pai, ser afligidos por esta epidemia, meu Deus e meu Pai, no Brasil, Senhor. Abençoa, papai, nossos governantes, nossos líderes, ó Pai, e que as coisas voltem ao normal, Senhor, para que não venha se agravar outras coisas piores ainda. Eu creio no Teu poder, eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu santo nome, papai. Assim eu te peço a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos irmãos, dos alunos da escola bíblica dominical, e aqueles que não são alunos da escola dominical, Senhor, que o Senhor possa colocar no coração, que eles possam ter sede para aprender a Tua palavra. Assim eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos, irmãos. Vamos receber a bênção apostólica, né? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos juntos, amém. Está terminado o nome do Senhor e que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima aula.